Nós vamos falar sobre a evolução do processo de gestão dos estabelecimentos de ensino. Esse processo no Brasil ele foi fortalecido a partir do início do século passado. Antes as escolas eram escolas de porte pequeno e tivemos só a partir de aproximadamente 1900 o surgimento das primeiras escolas estruturadas de uma forma mais ampla e aí sim surgiu a figura do diretor da escola. Antes não era muito frequente as escolas terem um profissional encarregado da gestão do estabelecimento de ensino. Mas a partir de decisão do Ministério da Educação para as escolas públicas naquele momento, extensivamente para as escolas particulares, surgia a figura do diretor de escola, do administrador da escola, como sendo um elemento fundamentalmente importante na vida das organizações. E assim veio evoluindo ao longo do tempo, naturalmente o número de escolas cresceu e as profissões vieram evoluindo, entre elas o do diretor de escola, ou administrador, ou gestor, os nomes são os mais variados possíveis. Mas nós tivemos uma evolução, e essa evolução decorrente principalmente de um processo paralelo que foi a transformação da escola, como instituição, às vezes familiar, uma instituição de pequeno porte, numa empresa educacional. E temos que convir que a escola tem que ser administrada como empresa. Mesmo que não tenha finalidade lucrativa, o princípio da gestão, o princípio da administração, ele tem que ocorrer. Porque você pode ter a instituição sem fins lucrativos, mas ela tem que ter um equilíbrio econômico e financeiro, senão ela não se sustenta e não tem condição de desenvolver o seu processo. Isso ocorre com as escolas particulares. Com as escolas públicas, você tem uma verba garantida pelo orçamento da União, orçamento dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, que permite um processo de mais tranquilidade, ou seja, o administrador ele tem que cuidar da aplicação correta do recurso, mas ele não tem que cuidar de resultados financeiros. E é perfeitamente possível no Brasil, a exemplo de outros países, que você tenha instituições com fins lucrativos. Qual é o objetivo da instituição? É ganhar dinheiro. Isso não é nenhuma ilegalidade. E tem que ser administrada para gerar recursos para reverter a favor dos investidores. Quem é, por exemplo, uma sociedade anônima, que hoje é perfeitamente possível, ou uma sociedade limitada, que tem finalidade lucrativa, precisa ter um processo gerencial, que é um processo gerencial sólido para trazer o resultado. Porque se você pode um ano não ter um resultado positivo, mas você não pode manter resultados negativos acumulados ao longo do tempo, porque isso faz com que inviabilize totalmente a instituição e, consequentemente, o primeiro passo é a substituição do diretor. O que nós temos convido é que existem escolas de todos os portes. Você tem microescolas, escolas pequenas, escolas médias, escolas grandes. Isso, num levantamento feito recentemente pelo Instituto, mostra que nós temos no Brasil hoje 43 mil escolas. Na educação superior, 2.200 e o restante na escola de educação básica. Perdemos em 2020, tivemos fechamento de muitas escolas. Reflexo da pandemia, isso ocorreu e ocorreu em todos os estados. Mas em números redondos, nós temos essas aproximadamente 40 mil escolas em funcionamento. E dessas escolas, nós temos também um estudo realizado que mostra as faixas etárias. E, por incrível que pareça, olhando a escola de educação básica, que naquele levantamento correspondia a 41 mil escolas, nós temos um total de 18% que são microescolas. São escolas que têm menos de 50 alunos, totalizando 7.800 escolas. Então, observe que são escolas de núcleo muito familiar, de escolas legalizadas junto à Secretaria de Educação, mas corresponde a 18%. O segundo grupo, as escolas de pequeno porte, de 51 a 200 alunos, essa estatística mostrou que existiam 20 mil escolas
números redondos, 19.875, que corresponde a 47%. Se nós acumularmos, então, as micro e pequenas escolas, nós temos mais da metade, porque você soma 7.700 com 19.800, então você corresponde a mais da metade desse universo. Na sequência, você pode ter as escolas também consideradas de porte médio para um pouco mais para grande, que são as escolas de 201 a 500 alunos. E essas escolas totalizam 9.600 escolas. Então nós temos 27 mil escolas micro e pequenas, temos 9.600 escolas de porte médio, bem médio mesmo, um pouco caminhando de médio para grande, que seria de 501 a 1.000, nós temos 3.000 escolas. Então nós temos 23% no grupo da 201 a 500 e 7% no grupo de 501 a 1.000. E temos apenas 977 escolas com mais de 1.000 alunos. Isso corresponde a 2,35%. Então, o que nós temos que convir é que essas escolas de pequeno porte, elas têm também os seus diretores, não há dúvida nenhuma. Só que a complexidade, se de um lado é maior, de outro é menor, porque você tem menos envolvimento de recursos humanos, menos envolvimento de recursos financeiros, e que muitas das vezes o diretor pedagógico, o diretor administrativo, o diretor geral, você não tem uma separação, o que já não ocorre nas escolas de porte médio para grande, nas grandes escolas, onde você tem estruturas mais profissionais, de um professor, um diretor que cuida da área pedagógica, outro cuida da área administrativa, outro da área de desenvolvimento, e assim você tem realmente esse processo, que é um processo que vai sendo ajustado a cada realidade. Agora, o que é certo é que as instituições, qualquer que seja o porte, elas precisam estar muito bem geridas. O problema da inadimplência, por exemplo, é um caso complexo, mas a inadimplência é o resultado de uma gestão talvez não tão eficiente. Os custos elevados também é um caso específico que precisa ser analisado. Então a instituição tem que estar com o lado que é o lado pedagógico, que é fundamentalmente importante, de qualidade, mas também não pode desprezar aspectos de custos, aspectos de evolução da tecnologia, aspectos de gestão mesmo, porque tudo isso é uma engrenagem. Se você não tiver uma engrenagem funcionando bem, as outras não vão funcionar também corretamente e acaba levando a um insucesso, a um fracasso. Agora, as escolas todas, você tem que pensar, o diretor, ele participa normalmente muito de uma curva de ascensão e de declínio, e isso é natural. A escola precisa estar sempre pensando no crescimento, mas às vezes tem momentos, são momentos complexos na instituição. E um deles é quando, normalmente, uma escola inicia calcada num fundador, numa pessoa, você tem uma outra fase, que é a fase voltada à substituição natural, por aposentadoria, por morte, por encerramento da função profissional daquele diretor, e você tem então uma fase que é uma fase de separação da pessoa, do instituidor, para a pessoa da entidade. Então você tem, a escola não é mais a escola do professor fulano, é a escola X. Essa escola, ela tem que estar funcionando bem com profissionais que sucedem aquele instituidor. Isso acontece muito na estrutura familiar, e muitas escolas foram comercializadas, foram transferidas para outros grupos. E vemos hoje na educação básica uma consolidação com investidores aplicando recursos para aquisição de escolas, principalmente escolas de porte grande. Escolas de porte pequeno não há normalmente um interesse maior, mas a escola de porte grande, essa escola, ela tem uma demanda, uma perspectiva maior. E o que faz o resultado disso? É a boa administração. O papel do diretor, ele mudou.
mudou no relacionamento com o governo, mudou no relacionamento com as famílias, você mudou com o relacionamento com a tecnologia. Nesse momento nós vivemos ainda a influência forte, vamos ter o resto da vida disso. Temos algumas, teoricamente, ameaças, que é o surgimento da educação domiciliar no Brasil sendo reconhecido. Isso vai perder aluno? Não, não vai perder aluno, ele vai ter uma outra clientela, talvez, que vai se apresentar nesse processo. Mas o que é certo é que a função do diretor ele precisa ser pensada e aperfeiçoada permanentemente. Dentro desse cenário, o Conselho Nacional de Educação tem estudado essas novas competências do diretor. E isso é importante que se ouça, que se estude, porque as competências são mutáveis de acordo com os cenários que se apresentam. Então, o que nós queremos, ao encerrar essa nossa fala, nesse momento, é falar realmente quanto é importante a participação do gestor, do diretor da escola no desenvolvimento da organização. Se você não estiver bem organizado, você tem que ter um processo de organização capaz de superar todos esses desafios. E quando você pensa no processo de administração, você não pode pensar só naquele círculo interno que você vive. Você tem que pensar no que está lá fora, como é que está a concorrência, como é que estão os avanços, como é que está a perspectiva das mudanças sociais, da mudança de legislação. Então você tem que estar antenado em todos os lados para ter um resultado positivo da sua instituição, resultados financeiros, mas resultados com qualidade. O que segura o aluno, o que segura é o produto, é a boa qualidade da educação e não a propaganda, o marketing, que é importante, mas não é aquilo que faz com que o aluno tenha fidelidade, a família tenha fidelidade. Ele tem uma participação, mas precisa realmente estar atento a todas essas mudanças que ocorrem a cada momento. Então, nós nos despedimos aqui e teremos esses estudos de reflexão disponibilizados para todos vocês.